O retrato de Dorian Gray, capítulo 16. A chuva fria começou a cair, e os lampiões embaciados da rua apavoravam em meio à neblina entremeada de pingos. As tavernas populares cerravam portas, onde se aglomeravam em grupos esparsos homens e mulheres sinistros. De um bar a outro, o som do gargalhar horripilante. Em outros, bêbados faziam desordem, falavam ruidosos. Recostado no cabriolê, com o chapéu afundado na testa, com olhos indiferentes, Dorian Gray observava a vergonha sórdida da cidade grande e de vez em quando repetia para si mesmo as palavras de Lord Henry no dia em que se conheceram. Curar a alma por intermédio dos sentidos, e os sentidos por intermédio da alma. Claro, era esse o segredo. Já o tentara muitas vezes e agora tentaria mais uma vez. Antros de ópio havia, onde se comprava o esquecimento, antros de horror, onde a lembrança de pecados passados poderia ser destruída pela loucura dos pecados novos. Baixa, qual um crânio amarelo, a lua pendia no céu. De tempos em tempos, uma nuvem disforme, imensa, estendia sobre ela o braço comprido, ocultava-a. Os lampiões a gás ficaram mais escassos e as ruas mais estreitas e sombrias. Por uma vez, o homem errou o caminho e teve que retornar meio quilômetro. Do cavalo, ao chapinhar as poças, emanava o vapor. As janelas do cabriolê laterais obstruíam-se com a flanela cinzenta da neblina. Curar a alma através dos sentidos e os sentidos através da alma. As palavras ressoavam-lhe aos ouvidos. Sua alma com certeza estava doente, moribunda. Verdade que os sentidos seriam capazes de curá-la? Sangue inocente fora derramado, e como expiá-lo? Não, para isso não havia expiação. Se o perdão era impossível, o esquecimento ainda era possível, e ele estava determinado a esquecer, a eliminar aquela coisa, a esmagá-la como se esmaga a serpente que nos pica. Na verdade, que direito tinha Basil de falar daquela maneira? Quem o fizera juiz dos outros? Ele dissera coisas medonhas, horríveis, que não deveriam ser perpetuadas. Penoso, sempre em frente, arrastava-se o cabriolê, mas lento parecia a cada passo. Dorian forçou a janelinha, gritou para que o homem dirigisse mais rápido. A sede de ópio começava, repulsiva, a corroê-lo. A garganta ardia e as mãos delicadas comprimiam-se nervosas. Em desvario, estocou o cavalo com a bengala. O cocheiro riu, deu chicotadas. Dorian riu de volta. O homem ficou silente. O trajeto parecia interminável. As ruas pareciam a teia negra de uma aranha escarrapachada. Insuportável a monotonia e, com o engrossar da neblina, Dorian sentiu medo. Depois, passaram por olarias solitárias. Com a neblina mais rala, Dorian pôde ver os fornos singulares em forma de garrafa e as línguas de fogo em leque alaranjadas. Ao passarem, um cão ladrou e, distante na escuridão, esganiçou uma gaivota errante. O cavalo tropeçou numa relheira, deu uma guinada para o lado e rompeu num galope. Algum tempo depois, deixaram a estrada de terra e, de novo, estrepitaram por ruas mal pavimentadas. As janelas, quase todas, eram escuras, embora, vez que outra, sombras fantásticas silhuetassem contra cortinas iluminadas por abajures. Dorian observou-as, curioso, a mover-se qual marionetes monstruosos, a gesticular qual coisas vivas. Detestou-as, uma raiva surda tomava-lhe o coração. Ao dobrarem numa esquina, uma mulher em pé numa porta gritou alguma coisa para eles, e por uns 100 metros, 2 homens correram atrás do cabriolê. O cocheiro fustigou-os com o chicote. Diz-se que a paixão nos faz pensar em círculos. Numa iteração repelente, com certeza, os lábios mordidos de Dorian Gray moldaram e remoldaram aquelas palavras sutis, que falavam da alma e sentido, até encontrar nelas a expressão plena, por assim dizer, de seu estado de espírito, e justificar, por aprovação intelectual, paixões que, não fosse a justificativa, ainda estariam a dominar-lhe o humor. De cada célula do cérebro brotava um único pensamento, e o desejo louco de viver, o mais terrível de todos os apetites do homem, transformou, célere, em força todos os nervos e fibras trêmulas. A fealdade, outrora odiosa, por dar realidade às coisas, transformava-se agora, por essa mesma razão, em algo valioso. A fealdade era a única realidade. O burburinho grosseiro, o antro repugnante, a violência crua da vida desordenada,
a vileza íntima do ladrão e do proscrito, eram mais vívidos, com a atitude intensa da impressão que causam, que todas as formas graciosas de arte, as sombras oníricas da canção. Era disso que necessitava para o esquecimento. Em 3 dias estaria liberto. Ao fim de uma estrada escura, o homem estancou de repente numa sacudidela. Por cima dos tetos baixos das casas, das chaminés pontudas, erguiam-se os mastros negros dos navios. Nuvens de alva neblina, qual velas fantasmagóricas, grudavam nos pátios de carga. Pela janelinha, o cocheiro foi vigoroso. — Não é por aqui, senhor? Dorian aprumou-se, olhou ao redor. — Aqui está bom. Saiu apressado, deu ao cocheiro a soma adicional que prometera e, rápido, caminhou na direção do cais. Aqui, acolá, faróis iam refletir na popa de um imenso navio mercante. A luz coleava, estilhaçava nas poças. De um vapor que se abastecia de carvão, um clarão vermelho jorrava. O calçamento escorregadio lembrava uma capa de borracha molhada. Apressado, Dorian tomou à esquerda e de vez em quando olhava para trás para ver se era seguido. Em 7 ou 8 minutos, chegou a um casebre mal ajambrado, encravado entre 2 fábricas desoladas. Numa das janelas superiores, um lampião. Dorian parou, deu uma batida especial. Um instantinho depois, ouviu passos no corredor, o desengatar de uma corrente. Silenciosa, a porta se abriu. Dorian entrou sem dizer palavra à figura atarracada, deformada, que ao caminhar achatava-se na sombra. Pendia ao fim do corredor uma cortina verde farroupilha. Ao vento borracoso, que desde a rua viera com ele, balançava, tremulava. Dorian afastou-a para o lado, entrou numa sala comprida, baixa, que parecia ter sido outrora um cabaré de 3ª categoria. Bicos de gás de labaredas chiantes, obscurecidos, distorcidos nos espelhos chamuscados de moscas, dispunham-se em volta da sala. Atrás, refletores gordurosos de lata reforçada elaboravam discos trêmulos de luz. O chão estava coberto de serragem cor de ocre pisada, aqui e acolá, até virar lama, salpicada em círculos de bebida derramada. Acocorado junto a um fogareiro de carvão, alguns malaios jogavam com fichas de osso, tagarelas exibiam os dentes brancos. Num canto, com a cabeça enterrada nos braços, um marujo estatelava-se numa mesa e, junto ao bar, de pintura espalhafatosa, que tomava uma parede inteira, 2 mulheres macilentas zombavam de um velho que, numa expressão de repulsa, limpava as mangas do casaco. — Ele pensa que foi atacado por formigas! O homem olhou-a aterrorizado e começou a choramingar. Ao fim do salão, uma escadinha conduzia a uma câmara obscura. Ao subir apressado aqueles degraus bambos, o odor forte do ópio veio encontrá-lo. Entufado, inspirou fundo e as narinas palpitaram de prazer. Ao entrar, um jovem de cabelos lisos, louros, que, debruçado sobre um lampião, acendia um cachimbo fino e comprido, olhou-o e, titubeante, saudou-o. Você por aqui, Adrian? Onde deveria estar? Meus amigos não falam mais comigo. Pensei que você tivesse ido embora da Inglaterra. Darlington não vai tomar qualquer atitude. E meu irmão pagou a conta, finalmente. E George também não fala mais comigo. O que me importa? Quando se tem a papava, para que queremos amigos? Eu já tive amigos demais. Dorian amuou. Viu ao redor, em colchões desfiados, coisas grotescas em poses fantásticas. Fascinaram-no as pernas entrelaçadas, as bocas pasmas, os olhos fixos sem lustro. Sabia em que céus estranhos sofriam e que infernos melancólicos ensinavam-lhes o segredo da sua nova alegria. Estavam melhores que ele, aprisionado que estava no pensamento. A reminiscência, como qualquer doença terrível, corroía-lhe a alma. Esporádico, pensou ter visto afitá-lo os olhos de Basil Hallward. Sentia, porém, que não conseguiria demorar-se ali. A presença de Adrian Singleton o perturbava. Queria estar em algum lugar em que ninguém soubesse quem ele era. Queria fugir de si mesmo. Fez uma pausa. Eu vou a outro lugar. Aqui no cais? É. Aquela megera estará lá com certeza. Aqui não a deixam entrar mais. Dorian encolheu os ombros.
Não aguento as mulheres que amam. Mulheres que odeiam são bem mais interessantes. Além disso, a coisa é bem melhor. É tudo a mesma coisa. Por mim, prefiro a papava. Vamos beber alguma coisa. Eu tenho que beber. Eu não quero beber. Esqueça, então. Adrian Singleton levantou-se fatigado e acompanhou Dorian ao bar. O mestiço, num turbante remendado, num casaco puído, saudou-os avesso ao bater à frente dos dois 2 garrafas de brandy e 2 copos. As mulheres aproximaram-se esgueiras, puxaram conversa. Dorian voltou-lhes as costas. Em voz baixa, conversou com Adrian Singleton. Um sorriso tortuoso, como uma crismalha, enroscou as feições de uma das mulheres escarninha. Esta noite nos sentimos muito honradas. Dorian bateu com o pé no chão. Pelo amor de Deus, não fale comigo! O que você quer? Dinheiro? Tome! Não fale comigo nunca mais! Por um instante, 2 fagulhas rubras faiscaram dos olhos injetados daquela mulher, que se apagaram depois, piscando e esvaeceram opacos, vidrados. A mulher jogou a cabeça para trás e, com dedos vorazes, recolheu as moedas do balcão. A companheira observou-a invejosa. Adrian Singleton suspirou. É inútil, eu não quero voltar. E o que me importa? Estou muito bem aqui. Houve uma pausa. Mas você vai escrever, não vai? Se precisar de alguma coisa. Talvez. Então, boa noite. Boa noite. O jovem subiu os degraus e, com um lenço, enxugou os lábios secos. Dorian caminhou para a porta. No rosto, a expressão da dor. Ao afastar a cortina para o lado, uma gargalhada repelente irrompeu dos lábios pintados da mulher que recolhera o dinheiro, num soluço, numa voz rouca. Lá vai o pacto com o diabo! Maldita! Não me chame assim! A mulher estalou os dedos, gritou para Dorian, que já ia. Ah, príncipe formoso! É assim que você gosta de ser chamado, não é mesmo? Foi ela falar, e o marinheiro sonolento saltou de pé a olhar ao redor esbaforido. O ruído do cerrar da porta do corredor tocou-lhe os ouvidos. Ele saiu ágil, como se em perseguição. Ao longo do cais, Dorian Gray apressou-se ao borrifo da garoa. Emocionara-o estranho encontrar Adrian Singleton e pôs-se a pensar se a ruína daquela vida tão jovem deveria ser-lhe mesmo cobrada à porta, como dissera Basil Hallward num tal insulto infame. Mordeu o lábio e, por alguns segundos, os olhos entristeceram. Mas afinal, o que interessava? Nossos dias são muito curtos para que tomemos nos próprios ombros o peso dos erros dos outros. Cada um vive a própria vida e paga o preço de vivê-la. Em tudo, a única pena é que, com frequência, temos que pagar um preço alto por uma única falta. E, na verdade, estamos sempre a pagar. No trato com o homem, o destino jamais encerra as contas. Há momentos, dizem-nos os psicólogos, quando a paixão pelo pecado, ou porque o mundo chama de pecado, domina de tal maneira uma personalidade que toda a fibra do corpo e toda célula do cérebro parece ser instinto com impulsos receosos. Nesses momentos, homens e mulheres perdem a liberdade da vontade. Como autômatos, dirigem-se ao fato terrível. A escolha é-lhes subtraída e a consciência morta. Ou então, se conseguir viver, vive apenas para dar fascínio à revolta e encanto à desobediência. Pois todos os pecados, como não se cansam de nos lembrar os teólogos, são pecados da desobediência. Quando dos céus cai o espírito maior, a estrela matutina do mal é como rebelde que cai. Empedernido, concentrado no mal, com a mente maculada e a alma sedenta de revolta, Dorian Gray prosseguia célere, acelerava o passo ao caminhar. Ao guinar para o lado, porém, ia atravessar um arco penumbroso de que se servia com frequência como atalho para alcançar aquele local de péssima reputação para onde se dirigia, sentiu-se, de repente, agarrado por trás e, antes mesmo que pudesse defender-se, foi arremessado para trás contra o muro e uma mão brutal envolveu-lhe a garganta. Com todas as forças, Dorian lutou pela vida e, num esforço terrível, conseguiu soltar aqueles dedos que o apertavam. Num segundo, ouviu o clique de um revólver, viu o brilho de um cano lustroso que lhe apontava direto à cabeça e a forma sombria de um homem pequeno, de compleição robusta, que o fitava. Dorian arquejou.
O que você quer? Quieto. Se mexer, eu atiro. Você deve estar louco. O que eu fiz a você? Você destruiu a vida de Sybil Vane. E Sybil Vane era minha irmã. Ela se matou, eu sei. A morte dela é para ser cobrada à sua porta. Jurei que o mataria em vingança. Durante muitos anos procurei por você sem pistas, sem indicações, e as duas pessoas que poderiam descrevê-la estavam mortas. De você, sabia apenas o apelido com que ela costumava chamá-lo, e hoje, por acaso, o ouvi. Faça sua prece a Deus, pois você morrerá esta noite. Mas eu nem a conheci. Nem sei quem é ela. Você está louco. É melhor confessar o pecado, pois eu me chamo James Vane. Você é um homem morto. Instantes horríveis. Dorian não sabia o que dizer, o que fazer. Ajoelhe-se. Dou-lhe 1 minuto para a prece e nada mais. Logo mais tenho que tomar o navio para a Índia. Antes, porém, tenho que executar minha tarefa. 1 minuto e só. Os braços de Dorian prostraram-se junto ao corpo. Paralisado de terror, não sabia o que fazer. De repente, uma esperança entusiástica relanceou-lhe o cérebro. Um momento. Há quanto tempo morreu sua irmã? Diga-me rápido. Há 18 anos. Por que a pergunta? Que importância tem isso? Dorian Gray riu. Na voz, um toque de triunfo. 18 anos? 18 anos? Leve-me embaixo do poste e veja meu rosto. Por um momento, James Vane hesitou sem entender o que significava aquilo. Mas agarrou Dorian Gray e arrastou-o para fora do arco. Mesmo mortiça e trêmula, a luz lufada de vento serviu para mostrar a ele, ao que parecia, o equívoco abominável que cometera, pois o homem que tanto quis matar portava todo o florir da meninice, toda a pureza imaculada da juventude. Parecia um mancebo de pouco mais de 20 verões. Mais velho do que isso não era, nem mais velho do que a irmã, a época em que se separaram tantos anos atrás. Óbvio estava que não fora aquele homem quem lhe destruiu a vida. James Vane largou as mãos, recuou. Meu Deus, eu que ia matá-lo. Dorian Gray suspirou fundo. Austero olhou para aquele homem. Você esteve à beira de cometer um crime terrível, meu caro. Que isso lhe sirva de alerta para que não tome a vingança nas próprias mãos. Perdão, senhor, me enganei. Uma palavra ao acaso que ouvi naquele antro maldito lançou-me na pista errada. É melhor ir para casa. Guarde essa pistola. Senão é capaz de arrumar confusão. Dorian Gray virou-se nos calcanhares e devagar desceu a rua. Horrorizado, James Vane permaneceu no calçamento, trêmulo da cabeça aos pés. Segundos depois, uma sombra escura, que estivera a esgueirar-se pelo muro chuviscado, surgiu à luz, aproximou-se dele em passos furtivos. James Vane sentiu uma mão pousar-lhe no braço e, em sobressalto, olhou para trás. Era uma das mulheres que estivera bebendo no bar. Quase encostou-lhe o rosto, sibilante. Por que você não o matou? Quando você saiu do dele, sabia que viera atrás dele. Você é um imbecil. Devia tê-lo matado. Ele tem muito dinheiro e é ruim como a própria maldade. Ele não é o homem que procuro. E eu não quero o dinheiro de homem nenhum. O homem cuja vida quero deve ter hoje uns 40 anos. Esse não passa de um garoto. Graças a Deus, não saí com o sangue dele em minhas mãos. Não passa de um garoto. Olhe, homem, há quase 18 anos o príncipe formoso fez de mim o que sou hoje. Mentirosa. Por Deus, eu juro que é verdade. Por Deus? Que ele me amudeça se não for. O príncipe formoso é o pior dos frequentadores do lugar. Dizem que se vendeu ao diabo em troca de um rosto bonito. Conheci-o já faz quase uns 18 anos e desde então não mudou muito. Lançou um olhar malévolo. Mas eu mudei. Você jura que o que você diz é verdade? Juro, mas não fale a ele de mim. Tenho medo dele. Agora me dê algum dinheiro para a dormida. Com um juramento, James Vane desvencilhou-se da mulher e correu até a esquina. Dorian Gray, porém, havia desaparecido. Ao olhar para trás, a mulher também desaparecera. Canal Rafali. Se inscreva, deixe seu like. Contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.